Temos hoje um convite da parte do Senhor e eu tenho plena convicção de que isso é resposta para alguém. Meu desejo é que seja resposta para você que está assistindo esse vídeo. O Senhor nos convida a fazer prova dele. Existe um versículo lá em Malaquias que fala exatamente essa frase, fazer prova de mim, e é relacionado aí à parte de dízimos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu estava lendo uma passagem onde isso saltou ao meu coração, e já tem uns 3 dias que eu tenho entendido que eu preciso gravar esse vídeo, e eu desejo de verdade que seja uma resposta para você. Em 2 Reis conta a história lá de Elias e Eliseu, e de uma forma bem resumida pra gente ir direto ao ponto, Elias sabia que ia ser levado aos céus pelo Senhor, Eliseu também sabia que isso aconteceria, e Eliseu não deixava Elias sozinho. Aonde Elias fosse, Eliseu estava junto. Até que eles chegaram de frente ao Rio Jordão, eles precisavam atravessar, e Elias com seu manto bateu na água, o rio se abriu e eles passaram em terra seca. E quando chegou do lado de lá, Elias disse para Eliseu, se você me vê sendo levado aos céus, você vai receber aquilo que você pediu, que é receber uma porção dobrada do Espírito, do poder e da unção que estava sobre Elias. E assim aconteceu. Elias subiu aos céus, o seu manto caiu, Eliseu viu aquele momento e Eliseu tomou posse do manto de Elias. Eliseu precisava voltar, o Rio Jordão estava lá no caminho novamente, e ele pegou o manto de Elias, ele bateu na água e ele disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando ele falou isso, não era uma questão de dúvida, uma questão de enfrentar, mas na verdade era como um clamor pela manifestação do poder de Deus, o Deus que ele decidiu crer, que ele decidiu obedecer, que ele decidiu servir. E assim como ele tinha desejado, e Elias tinha dito para ele que aconteceria, que ele receberia uma porção dobrada do poder e da unção que estava sobre Elias, foi literalmente ele fazendo prova de Deus, ele atestando, né, que aquilo que havia sido liberado de fato aconteceu. E esse é o convite do Senhor para as nossas vidas. Esse é o convite hoje, ele tem o prazer de se manifestar na vida dos seus filhos. Lá em Romanos 15, em 2 Timóteo 3, fala sobre tudo o que foi escrito na Bíblia. Foi para o nosso ensino, para a nossa instrução, correção, inspiração. Então, todas aquelas histórias que estão na Bíblia, que são reais, são ensinamentos para nós. E, inclusive, isso aumenta a nossa fé, isso aumenta a nossa expectativa no Deus e Pai que nós temos. Então, conhecendo quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode, a gente aumenta a nossa fé e aumenta a nossa expectativa. Então, eu não sei qual é o problema, o desafio, a circunstância que você está enfrentando hoje, seja na saúde, nas finanças, em relacionamentos, não importa qual desafio você está enfrentando hoje, mas procure o que a Bíblia diz sobre isso que você está vivendo, cumpra os princípios bíblicos e veja a manifestação de Deus a seu favor. Porque a Bíblia, ela diz que Deus é fiel, que Ele não falha, que Ele vela para cumprir a sua palavra, que Ele não falta em nenhuma das suas promessas, e diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando a quem Ele possa se mostrar forte, aqueles cujo coração são totalmente rendidos a Ele. Então, o que a gente precisa fazer? Conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra, praticar os princípios bíblicos e fazer prova. O próprio Senhor nos convida a fazer prova dele, crer, declarar e ver se manifestar aquilo que Ele mesmo prometeu. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que o Espírito Santo ele comunique muito além do que foi dito, que ele traga uma revelação específica para o seu coração e que você seja abençoado na prática dessa palavra. Shalom.